Primeiro conteúdo, então, é, quem me conhece, que é mais próximo de mim, que é meu amigo, vamos dizer assim, que é um mero mortal, que não trabalha na área de TI, sempre me pergunta com o que eu trabalho e não faz ideia, né, do que eu faço. Então, eu trabalho com banco de dados e queria explicar para vocês o que é banco de dados, né? Então, para a galera mortal, vamos dizer assim. Então, um banco de dados é um sistema. Tá? Na verdade, sim, banco de dados é uma coisa e existe uma coisa chamada sistema gerenciador de banco de dados. Então, o banco de dados é onde os dados estão e existe um sistema para gerenciar esse banco de dados. Tá? Então, esse sistema de banco de dados é o que eu trabalho. É um sistema que a gente chama de back-end, quer dizer que ele não fica disponível para um usuário, para um cliente final, né? Ele fica na infraestrutura de uma empresa, então as pessoas normalmente não vão ter acesso a ele diretamente. O acesso a esse banco de dados, esse sistema gerenciador de banco de dados e aos dados em si são feitos através de um sistema de aplicativo, por exemplo, uma aplicação, um sistema ERP, ou, por exemplo, vou dar um exemplo simples, você faz compras no Mercado Livre. Então vamos lá. Você faz compras no Mercado Livre. Mercado Livre sendo a interface de, vamos dizer assim, front-end, né? Onde você vai fazer a busca de produtos, vai fazer sua compra, né? Vai ter o seu cadastro de usuário, cadastro de cliente, tudo isso aí, né? Tudo isso, produto, preço de produto, cadastro de cliente, lista de compra, carrinho de compra, seus pedidos, né, histórico de pedidos, tudo isso está gravado num banco de dados, tá? Então, o que a plataforma Mercado Livre apresenta na tela para você quando você faz a consulta de um produto, por exemplo, tudo aquilo ali que aparece na tela são dados. Esses dados, eles estão armazenados em um banco de dados e existe um sistema que gerencia esses dados. Como um DBA, Database Administrator em inglês, ou administrador de banco de dados em português, um DBA ele precisa administrar esse banco de dados para garantir que os dados estejam sempre disponíveis, com uma boa performance, de maneira segura, né, armazenados de maneira segura, e estejam disponíveis independente do que aconteça, né? Então, se acontecer um terremoto, ou, enfim, ou qualquer outra catástrofe climática, enfim, os dados precisam estar disponíveis. Obviamente, se cair um meteoro no planeta Terra, é muito difícil a gente conseguir proteger contra isso, né? Porque nuvem, na verdade, não está nas nuvens, né? Nuvem está num data center aqui na Terra, né? Então, esse negócio de nuvem aí não é os dados lá nas nuvens, tá? Então, um meteoro seria uma catástrofe que a gente não conseguiria, bom, se for um meteoro que vai destruir o planeta inteiro, né? A gente não conseguiria proteger contra isso porque os dados não estão nas nuvens. Estão em data centers aqui no planeta Terra. Enfim, o que eu quero dizer é, se acontecer um terremoto, uma enchente, um furacão, qualquer coisa que afete um data center em uma região específica do planeta, a gente tem que garantir, né, não apenas os DBAs, mas o pessoal da área de tecnologia em si precisa garantir que os sistemas vão estar disponíveis, independente do que aconteça numa determinada região do planeta, tá? Então, por exemplo, eu moro aqui em Blumenau, Santa Catarina. Vamos dizer que eu tenho a minha empresa aqui, para garantir que eu tenha uma alta disponibilidade, eu vou ter uma cópia, por exemplo, dos meus dados, né, do meu banco de dados, por exemplo, e uma redundância dos meus sistemas em si, em uma outra região aqui do Brasil, por exemplo, lá em São Paulo, ou, sim, Santa Catarina, eu poderia ter dados, sei lá em Manaus, por exemplo, para ser uma região mais distante, ou até em outro país, né, no Chile, Estados Unidos, enfim. Então, posso ter uma cópia ou posso ter várias cópias, né, uma em cada canto do mundo para garantir que eu não vou ter uma perda de dados, né, quando acontecer qualquer coisa aí a nível de catástrofe climática, né? Então, conforme eu estava falando, não é somente o banco de dados que precisa estar 100% disponível, né? Os sistemas em si, de maneira geral, precisam ter redundância, precisam ter cópias, precisam ter
disponibilidade de maneira abrangente, porque se um componente desse fica indisponível em uma determinada situação de desastre, muito provavelmente todo o sistema ficará indisponível. Então não adianta eu ter o banco de dados altamente disponível se o meu sistema, a minha aplicação em si, não está com alta disponibilidade também. Pensa, por exemplo, para quem já é da área, um servidor de DNS. Se o servidor de DNS ficar indisponível, vai passar a não conseguir mais resolver nomes, né? Então, por exemplo, a aplicação precisa acessar o banco de dados, ela não consegue resolver o nome, porque depende de um servidor de DNS, e esse servidor de DNS não está disponível, você tem uma indisponibilidade na sua aplicação, né? E não foi o servidor da aplicação que foi indisponível e não foi o servidor de banco de dados, foi o servidor de DNS que resolve nomes. Obviamente a gente tem outras formas de resolver nome, mas é um exemplo aí para mostrar, né, que não é apenas a aplicação ou o banco de dados que tem que ser altamente disponíveis. Falando de maneira geral sobre sistemas gerenciadores de bancos de dados, né? Existem diversos sistemas gerenciadores de bancos de dados. Os bancos de dados podem ser hierárquicos, de rede, rede neural, que são os grafos, podem ser do tipo NoSQL, não relacional, pode ser relacional, banco de dados relacional, teoria de banco de dados relacional de Edward Codd, de 1968. Não lembro de quando que ele escreveu essa teoria, essa tese. Mas, enfim, então são diversos tipos de bancos de dados e diversos sistemas gerenciadores de bancos de dados, né, para lidar com esses dados. Então, de maneira bem geral, assim, a gente tem diversas empresas que desenvolveram sistemas gerenciadores de bancos de dados. Esses sistemas gerenciadores de bancos de dados são os bancos de dados, vamos dizer assim, comerciais, né, onde tem um custo de licenciamento, pois uma empresa desenvolveu. E existem bancos de dados ou sistemas gerenciadores de bancos de dados que são desenvolvidos por uma comunidade ou mesmo por uma empresa, mas que essa empresa acaba abrindo o código desse sistema gerenciador de banco de dados para que todos possam contribuir e desenvolver e melhorar o produto. Esses chamados de bancos de dados open source, de código aberto.